Oi, gente! Eu sou a Giovana, professora de matemática, e você tá no Mate Gil. Exercício. Escreva os números complexos a seguir na forma trigonométrica. Forma trigonométrica que é também chamada de forma polar, tá bem? Nós vamos fazer vários itens aqui para vocês treinarem essa transformação. Eu vou começar com 3 itens que você faz sem contas, tá? E eu peço que você não tenha preguiça de fazer um rascunho do plano complexo, porque é ele que vai te ajudar. Você perde um tempinho desenhando, mas você ganha em facilidade de transformação, de resolução, tá bem? Então vamos lá. Primeiro eu quero que você veja quem que é esse número na forma algébrica. É o 3i. É o 3i porque ele tem um 0 na parte real e o 3 na parte imaginária, né? Na forma de par ordenado, ele pode ser escrito dessa forma. Então, a parte real é 0 e a parte imaginária é 3. Você consegue visualizar onde está o afixo? O afixo, que é o pontinho, gente, tá aqui no eixo imaginário, tá? Porque esse número é um imaginário puro. Agora, você vai ver um módulo aqui desenhado em verde. O módulo vai ser essa distância vertical, que vai da origem até o afixo. Você já consegue dizer sem contas quem é o módulo, o ρ. O ρ é igual a 3, certo? E você conseguirá também dizer sem contas quem é o argumento, o ângulo formado entre a parte real e o módulo ρ. Quem é o argumento, gente? O θ, 90 graus, né? Então, nós temos o argumento igual a 90 graus. Olha que simples, já sabemos escrever esse número z em sua forma polar, ou trigonométrica, que vai ser 3 cosseno de 90 mais i seno de 90. Lembrando aqui com a folhinha anterior, quem é a forma polar? Rho cosseno θ mais i seno θ. E a gente vai escrever também na forma resumida. Então, vai ficar z é igual a 3 cis de 90. Muitos alunos me perguntam se não é preciso resolver isso aqui. Não, pessoal, é uma reescrita. Nós não queremos substituir os valores do cosseno de 90 e do seno de 90 aqui, pois se substituirmos, vamos voltar para a forma algébrica e não é essa a intenção. Nós queremos manter nesse formato para depois resolvermos algumas continhas de multiplicação, de divisão ou de potenciação, tá bem? Item B. Queremos transformar o número z igual a 4 em sua forma trigonométrica, tá? Então, esse z igual a 4 é um número real, lembrando que todo número real é também complexo. Então, nós temos esse número na forma de par ordenado como 4 e 0, né? 4 é a parte real e a parte imaginária é 0. Então, o afixo estará mais ou menos aqui, né? O afixo é o pontinho. A gente vai repetir esses nomes para vocês memorizarem, tá? Agora, essa distância aqui que eu estou desenhando em verde vai ser o ρ. O ρ, que é o módulo, né? Então, o ρ é essa distância horizontal da origem até o 4, que vai medir 4. Nós precisamos também achar a medida θ do argumento, né? Essa medida θ, gente, sai do eixo real e vai até o módulo. O que vai acontecer aqui? Não vai existir, porque o módulo se sobrepõe, né, ao eixo real. Então, não existe abertura. Se não existe abertura, o ângulo é 0, tá? Então, na forma trigonométrica, vai ser 4 cosseno de 0 mais i seno de 0. Ou ainda, resumidamente, teremos 4
cis de 0. Ah, podemos substituir o 0 por 360? Também pode, tá? As duas respostas são aceitas. Próximo item, C. Vamos transformar o z igual a menos 5, né? Z igual a menos 5, pessoal, também é um número real, né? Possui parte real igual a menos 5 e imaginária 0. Então, a gente tem o afixo aqui no menos 5, tá vendo? Essa distância horizontal aqui, que eu estou demarcando, é o ρ. E a gente, por enquanto, não precisou de conta para calcular, né? A gente já vai lembrar depois. Rho é igual a 5. Lembrando que não importa que eu tenha ido para o lado esquerdo, né? É uma distância e distância sempre positiva, da origem até o afixo. E agora vem o argumento. Qual é a medida desse ângulo que eu acabo de desenhar aqui? Você não precisa de continhas para dizer que esse é um ângulo raso, né? Então, o θ aqui, argumento, mede 180 graus. Se eu tenho ρ e se eu tenho o argumento, eu já sei escrever esse número em sua forma trigonométrica. Vai ser 5 cosseno de 180 mais i seno de 180. Se quisermos deixar na forma resumida, 5 cis de 180. E agora vem um desafio, porque você já está pegando o padrão, né? Pelo menos quando o número está nos eixos, real ou imaginário, eu sei que você sente facilidade. Então, esse próximo, a gente vai fazer de cabeça, 4i. Menos 4i, desculpe, põe o sinal aí. Então, fazer de cabeça não vamos desenhar, não vamos fazer conta, tá? A gente vai só pensar. Onde que tá esse número, primeiro? Sei que esse número tem a parte real nula e a parte imaginária menos 4. Se a parte imaginária é menos 4, ele tá para baixo, né? Ele tá lá no eixo imaginário e aqui na parte de baixo, certo? E aí, a gente precisa de duas informações, o ρ e o argumento, que é o ângulo formado entre o módulo e o eixo real. O ρ, gente, vai ser a distância da origem até o afixo. Se vai estar lá no menos 4, do 0 ao menos 4, quanto que a gente anda? 4 unidades, né? Assim como a gente andou do 0 até o menos 5, 5 unidades. E agora, o ângulo θ, que é o argumento, ângulo formado entre a parte real e o módulo, né? Lembra que tem que sair da parte positiva do eixo real e rodar no anti-horário? Então, ó, roda no anti-horário. Vai rodar 1, 2, 3 quadrantes, 90 mais 90 mais 90, 270 graus, tá bem? Então, esse número complexo em sua forma polar ou trigonométrica, 4 cosseno de 270 mais i seno de 200, opa, faltou 2, de 270. Se quiser escrever da outra forma, 4 cis de 270. Temos mais alguns itens. Agora, a gente vai fazer algumas continhas. Próximo item é para transformarmos o número z igual a menos 3 mais 3i em sua forma trigonométrica. Vamos primeiro representá-lo na forma de par ordenado para daí colocar no plano complexo. A parte real é menos 3 e a imaginária é 3. Então, vamos colocar aqui, ó, real menos 3 e imaginária 3. Então, a gente tem o afixo que vai estar aqui, né, no menos 3 e 3, o afixo que é o pontinho. Temos também o ρ. O ρ é a distância, né, opa, ficou um pouquinho torto aqui, é a distância do afixo até a origem, tá aqui demarcado em verde. E esse é o primeiro exercício de hoje que nós temos que calcular o módulo. Já tem a aulinha de módulo num vídeo anterior, né? Vamos relembrar? E vou deixar anotado aqui, ó. O módulo é a hipotenusa, né? Nós já fizemos isso.
Então, a gente faz hipotenusa ao quadrado, é cateto ao quadrado, mais cateto ao quadrado. Um cateto é a parte real e outra é a parte imaginária. Então, costuma-se escrever módulo é raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Tem gente que prefere escrever como raizona de parte real ao quadrado mais parte imaginária ao quadrado. Tudo bem, tá? Você é livre para escolher a que você prefere escrever. Lembrado disso, aqui você faria um Pitágoras, não é? Cateto 3, outro cateto 3, e aí vamos calcular o módulo. Mas já fizemos algumas vezes, inclusive nesse canal, a hipotenusa de triângulo retângulo isósceles. Se o triângulo é retângulo e isósceles, a gente sabe direto quanto é o módulo. O módulo, que é a hipotenusa, vai ser 3 raiz de 2, tá? Você pode fazer o Pitágoras e chegar a essa mesma conclusão. Nós não faremos aqui para economizar tempo. E aqui, a gente vai desenhar o argumento. O argumento é esse que tá aqui em laranja, gente. Ele não vem direto, né? Você vai reparar que ele não está dentro desse triangulinho aqui que é retângulo, né? Na verdade, eu tenho um ângulo alfa aqui. O que é mais fácil? É mais fácil que você visualize a medida do ângulo alfa para depois disso calcular o ângulo θ. Lembra que nós falamos que esse é um triângulo retângulo isósceles? Então, se eu tenho 90 graus aqui, sobrou 45 para cá e 45 para cá. Então, se eu já tenho 45 aqui, o θ vai ser igual a 180 menos 45, que vai dar 135 graus. E aí, a gente já sabe escrever quem é esse número em sua forma polar. Vai ficar 3 raiz de 2, cosseno de 135, mais i seno de 135. Você pode também escrever isso na forma resumida. 3 raiz de 2, cis de 135. Repara que esse argumento, né, esse ângulo, inclusive condiz com a figura, né? Nós temos um ângulo que está lá no segundo quadrante. Se está no segundo quadrante, nós já sabíamos desde o início que variava entre 90 e 180 graus. Na letra F, nós vamos transformar o número z igual a menos meio, menos raiz de 3 sobre 2i. Então, primeiro, a gente vai transformar esse número na forma de par ordenado, ficou dessa forma, e aí você vai localizá-lo, né? Onde vai estar esse número? Lá no terceiro quadrante, certo? Então, nós temos aqui não precisa se preocupar com a escala, tá, pessoal? Tenho menos meio aqui e vou colocar aqui mais para baixo o menos raiz de 3 sobre 2, tá? Então, o número z estará lá no terceiro quadrante, né? Temos o afixo aqui em z. A distância, temos um bicho que quer aprender números complexos. Aqui em verde você tem o ρ. O ρ, que é a distância da origem até o afixo. Aqui não vai sair direto, né, pessoal? Vamos ter que fazer um Pitágoras. Então, vai ficar ρ ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. A pergunta é, precisa vir com o sinal de menos meio aqui para elevar ao quadrado, gente? Não. Se você quiser, pode vir direto sem o sinal, porque tanto faz ser positivo ou negativo. Quando elevarmos ao quadrado, esse número ficará necessariamente mais, tá? Então, você pode desconsiderar o sinal de menos na hora de fazer o módulo ou Pitágoras. Aqui nós teremos meio ao quadrado, que vai dar 1/4, raiz de 3 ao quadrado dá 3 e 2 ao quadrado, que vai ficar 4. Então, teremos 4/4, que é igual a 1. Se o ρ ao quadrado é 1, o ρ é a raiz de 1, que também vai continuar 1.
Falta agora o argumento, que é essa medida que sai da parte real, do eixo real, e chega lá no módulo. Reparou que é um ângulo entre 180 e 270, né? Esse ângulo, gente, não vai vir direto, nós dependemos de um ângulo auxiliar. Eu vou chamar, então, esse angulinho aqui de alfa para nos auxiliar nas continhas. Por quê? Se eu calculo alfa, eu sei que o θ vai ser 270 menos alfa, tudo bem? O que eu faço para calcular esse alfa aqui? Posso fazer seno, cosseno ou tangente, o que você preferir, tá? Pensa só, como o módulo é bem simples, deu igual a 1, hipotenusa 1, vale a pena usarmos seno ou cosseno, tá? Eu vou usar seno de alfa aqui. Então, olhando na figura, gente, o seno de alfa é o oposto sobre a hipotenusa. Quanto mede o oposto? Esse pedacinho aqui que é meio. Lembrando que nós estamos levando em consideração medida positiva, tá? Distância, medida do cateto. Meio sobre a hipotenusa, que é 1. Então, o seno de alfa deu meio. Quem é o ângulo alfa, cujo seno mede meio? Alfa agudo, né? Alfa é igual a 30 graus. Se o alfa é 30 graus, nós sabemos calcular o θ através de uma subtração. O θ vai ser igual a 270 menos 30, 240 graus. Então, o z em sua forma trigonométrica vai ser igual a 1 cosseno de 240 mais i seno de 240. Precisa escrever o 1? Não, gente, não precisa, tá? Pode escrever direto cosseno de 240 mais i seno de 240. Ou deixar assim na forma resumida, cis de 240. Último exercício. Vamos transformar o z, raiz de 3 sobre 2 menos meio i, em sua forma polar. Então, o par ordenado é raiz de 3 sobre 2 menos meio, né? Então, a parte real é raiz de 3 sobre 2 e a parte imaginária menos meio. Então, nós temos aqui, no quarto quadrante, o afixo z. Temos também essa distância, que equivale ao módulo, a distância da origem até o afixo. O módulo está aqui em verdinho, né? Vamos começar calculando o módulo. Então, para fazer o cálculo do módulo, nós fazemos um Pitágoras, né? Módulo ao quadrado é cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Repara que eu já desprezei os sinais, porque não faz diferença aqui. E, na verdade, a gente já fez essa continha antes, né? Que é 1/4 mais 3/4, que vai dar 1. Então, o ρ é raiz de 1, que é 1. Deu o mesmo módulo que antes. Agora, gente, nós vamos fazer a medida do argumento, que é todo esse ângulo aqui em laranja. Reparou que vai ser um ângulo entre 270 e 360? Esse ângulo, pessoal, vai depender dessa medidinha aqui, ó, do ângulo alfa. E aí, lembra que eu falei que pode ser seno, cosseno ou tangente? Tanto faz, pessoal, o que vocês preferirem, tá? Se você quiser fazer seno, é só pegar o oposto, que mede meio, sobre a hipotenusa 1. Se quiser fazer o cosseno, raiz de 3 sobre 2, que é o adjacente, sobre 1. Ou você pode fazer ainda a tangente, oposto sobre adjacente, tá? Como eu já fiz seno antes, eu vou fazer agora o cosseno, só para mostrar que pode ser qualquer um, tá? O cosseno de θ é o cateto adjacente, que é a raiz de 3 sobre 2, dividido pela hipotenusa. Então, vai dar raiz de 3 sobre 2. Quem é o... Opa, não é θ, gente, é alfa, tá? Corrija aí, por favor. Quem é o ângulo alfa, cujo cosseno mede raiz de 3 sobre 2? Alfa é igual a 30 graus. Se o alfa é 30, gente, não é fixo, tá? É que coincidiu nos dois exemplos dar 30.
O θ, então, aqui nós vamos fazer 360, que é o total, menos 30 graus. Teremos, então, 330 graus. E aqui eu vou escrever apenas a forma resumida, que vai ficar 1, que não precisa ser escrito, cis de 330 graus. Espero que tenha gostado e para saber mais, assista às próximas aulas desse canal.